E aí, people, bagualuda do Me Salva, tudo tranquilo? Começando um módulo novo sobre a geografia do Rio Grande do Sul. Vai fazer os vestibulares aqui desse estado? Cara, eles cobram a geografia estadual nas provas. E aí, esse módulo é focado diretamente para ti. Vamos começar? Começamos aí com a parte mais fundamental, mais básica, digamos assim, né, da geografia do Rio Grande do Sul, que é a localização e os limites geográficos deste estado gaúcho. Cara, tranquilo? Bora lá começar? Aulinha introdutória, então começamos aí localizando e percebendo o espaço gaúcho dentro do território brasileiro. Feito? Vamos lá. Cara, primeira coisa, quando a gente trabalha com o Rio Grande do Sul, a gente está trabalhando com um estado que possui uma área aproximada de 281 mil quilômetros quadrados, certo? E no total aí, dentro desses 281 mil quilômetros quadrados, nós temos algo em torno de em torno não, precisamente 497 municípios, certo? Ou seja, apesar do tamanho relativamente pequeno do estado do Rio Grande do Sul, como se for comparar com outros estados aí, nós temos, cara, 497 municípios, meu, é uma grande divisão municipal dentro desse espaço relativamente restrito, beleza? Capital, famosa cidade aí de Porto Alegre. Para os íntimos, chamados de POA, que a gente vai falar muito aí nas aulas desse módulo, né? Pelo apelidinho carinhoso, mimoso que nós chamamos de Porto Alegre, POA, beleza? Falamos em POA nas nossas aulas, é Porto Alegre. Fechou? Bom, o que tu vai reparar aqui nesse mapa da esquerda? Olha só, esse mapa aqui do Brasil. Coloquei o Rio Grande do Sul em vermelho, tá? E aí tu já percebe o seguinte, é o estado mais meridional do Brasil. Estado mais meridional, tá? É que? Tu não tá ligado o que é meridional? Ai, 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 papai. Cara, estado mais meridional, estado mais austral, quer dizer o quê? É o estado mais ao sul do território brasileiro. Da mesma forma que Porto Alegre é a capital mais meridional do Brasil. Falou meridional, falou austral, tu tá dizendo o quê? É a coisa mais ao sul de tal espaço. Então, o estado mais meridional, a capital mais meridional do Brasil. Fechou? Bom, além disso, repara só no detalhe. Cara, tu vai incluir junto com o Rio Grande do Sul mais Santa Catarina, vou colocar a flechinha aqui do lado, mais Paraná, os três estados que vão compor a região político-administrativa chamada de Sul. Região Sul, formada então por três estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, beleza? E para a gente fechar o uso desse mapa aqui, saca só, tu percebe que o Rio Grande do Sul ele se encontra basicamente ao sul do Trópico de Capricórnio. Perdão, brincadeira, Capricórnio. Linha do Equador aqui, cortando o norte do Brasil. E aqui o Trópico de Capricórnio, certo, chuchuzinho? E ao sul do Trópico de Capricórnio, que tu tem o estado gaúcho. E aí tu tá ligado, qualquer região, ou melhor, as localidades que tu tem no Brasil que se encontram ao sul do Trópico de Capricórnio, vou colocar aqui um pouquinho para o lado, vão apresentar um clima, o quê? Um clima subtropical. Tá? E aí tu vai ter aquelas características climáticas, né? Que a gente vai ter aí uma aula só sobre o clima subtropical no estado, mas já te adianto. 4 estações bem definidas, um verão quente, um inverno frio, outono e primavera mais ou menos, clima chuvoso. Cara, dá uma olhadinha aí nas aulas do módulo e tu vai entender perfeitamente o que é o clima subtropical e as suas nuances, digamos assim. Ai, que bonito, tá? Vamos lá? Além disso, eu quero ver com vocês o seguinte. Nós temos aqui, perdão, fugiu a folha. Abriu a porta, bateu o vento, a folha mexe. O que acontece? Vamos pegar os limites, né, os pontos extremos do Rio Grande do Sul. Quando a gente trabalha com o limite norte, o ponto extremo norte, é essa latitude que nós temos aqui, é a latitude de 27 graus e 4 minutos sul. Logicamente,
Estando o Rio Grande do Sul ao sul da linha do Equador, todas as latitudes dele vão estar no hemisfério sul. Então, o ponto extremo norte do Rio Grande do Sul está no hemisfério sul, então a sua latitude é sul, apesar de ser o ponto extremo norte, beleza? Mas ainda está no hemisfério sul. Tá aqui a explicação. Qual é o ponto extremo norte do Rio Grande do Sul? Queridões, é uma das curvas. É uma curva do Rio Uruguai. Fechou? Uma curva do Rio Uruguai. Aqui, saca só, separando, vou fazer mais ou menos aqui assim, tu tem aqui, ó, tá vendo que eu tô engrossando a linha? Aqui é o Rio Pelotas, ele se encontra com o Rio Canoas, que vem de Santa Catarina, tá aqui o Rio Canoas, e junto eles formam o Rio Uruguai, que vai costear toda a parte norte do Rio Grande do Sul. Cara, toda a fronteira norte do estado do Rio Grande do Sul, norte e noroeste, é dada pelo Rio Uruguai. Então, quem é que tu tem ao norte do Rio Grande do Sul? Estado de Santa Catarina, fechou? Então, beleza, vamos colocar aqui, ó, SC, Santa Catarina tá aqui. Ao noroeste do Rio Grande do Sul, quem é que tu tem? Tu tem a Argentina. Fechou? Quem é que separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina? Rio Uruguai. Quem é que separa o Rio Grande do Sul da Argentina? Rio Uruguai. Fechou? Beleza. Aqui, saca só, a sudoeste nós temos o território do Uruguai, tá? E a leste, né, o limite leste do Rio Grande do Sul vai ser o Oceano Atlântico, OTL. Tá? A ideia é a seguinte, aqui nós já temos aí os pontos, os limites, né, digamos assim, do Rio Grande do Sul. Ao norte, Santa Catarina, ao sul, bem dizer, Uruguai, a oeste, Argentina e a leste, Oceano Atlântico. Fechou? Bom, então olha só, curvas do Rio Uruguai, uma das curvas do Rio Uruguai vai ser o ponto extremo norte do Rio Grande do Sul. Qual é que vai ser o ponto extremo sul? Meu, saca só, aqui a 33 graus e 45 minutos sul, tu vai ter, então, o chamado famoso Arroio Chuí, tá? Que, ó, atenção, queridão, atenção. Arroio Chuí é o ponto mais meridional do Rio Grande do... Perdão. É o ponto mais meridional do Brasil. Cara, o Arroio Chuí, isso aqui, ó. Essa pontinha aqui é o ponto mais ao sul do Brasil, é o ponto mais meridional. Tu já deve ter ouvido falar de um ditado muito famoso no Brasil, que é quando o cara atravessa o Brasil, né, tal, vai percorrer uma distância muito grande, diz o quê? Vai do Oiapoque ao Chuí. O Oiapoque fica aqui no estado do Amapá, o Chuí no sul do Rio Grande do Sul, portanto, Chuí é o ponto mais meridional, Oiapoque é o ponto mais, sei lá, a gente pode chamar setentrional, seria o ponto mais ao norte. Na verdade, assim, ó, tu tem um outro ponto mais ao norte que é a Serra da Contamana, aqui em Roraima, tá? Mas aí se considerava nesse ditado popular do Oiapoque ao Chuí, é tu atravessar o Brasil de norte a sul. Hoje se sabe, né, que o ponto mais setentrional, que o ponto mais ao norte do Brasil é a Serra da Contamana em Roraima, não é o Oiapoque aqui no Amapá, tá? Mas o ditado permanece, né? Tu ainda ouve falar aí, do Oiapoque ao Chuí, é atravessar o Brasil de norte a sul. Fechou, Chuchu? Beleza? Então vamos lá. Olha aqui, ponto mais meridional, ou ponto extremo sul do Brasil e do Rio Grande do Sul, Arroio Chuí. Na questão longitudinal, qual é o ponto mais a leste do Rio Grande do Sul? Cara, é a chamada Barra do Mampituba. Tu tem um rio que nasce mais ou menos aqui assim, ó, e ele deságua no Oceano Atlântico, que é o rio Mampituba, faz a fronteira entre Rio Grande do Sul, litoral norte do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina, certo? E essa barra do Mampituba se encontra a 49 graus e 42 minutos oeste. É essa longitude aqui, ó. Ponto mais ao leste do Rio Grande do Sul. Fechou? Ah, é o ponto mais a leste, mas tu ainda tá no hemisfério oeste, ok?
E o ponto mais a oeste do estado? Cara, aqui a exatamente 57 graus e 38 minutos oeste, nós temos a barra de um outro rio, do rio Quaraí. O rio Quaraí passa por aqui, ó. Chuzinho, ó. Tá aqui ele. Ele é um afluente, o rio Quaraí é um afluente do rio Uruguai. Ele vai desaguar exatamente aqui no rio Uruguai. E é onde os dois se encontram, tu vai ter o quê? O limite oeste do Rio Grande do Sul. Fechou? Beleza? Tranquilo? Afu, né? Cara, o que acontece aqui? Saca só. A maior fronteira gaúcha, só pra gente fechar a observação aqui, a maior fronteira gaúcha é com o Uruguai, tá? Nós temos em torno de 1.000 quilômetros de extensão de fronteira entre Rio Grande do Sul e Uruguai, certo? E se tu perceber o valor das longitudes, olha aqui, certo? A longitude mais a leste do estado, a longitude mais a oeste do estado, tu vai perceber que todo o Rio Grande do Sul, ele vai se encontrar dentro do fuso horário de 45 graus oeste. Portanto, ele se encontra a menos 3 horas de Greenwich. Fechou? Ficou ligado? Cara, beleza. A partir daí, nós começamos a pormenorizar. As próximas aulas a gente vai pormenorizar a geografia do Rio Grande do Sul. Foi um prazer vê-los. Nos acompanha aí no Me Salva e até a próxima aula. Chuchuzinho. Beijo.